Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna. Meu nome é Fernando Costa, eu sou professor de Biologia e no episódio do Nossa Fauna de hoje falaremos dele, do urubu de cabeça preta, nome científico Coragyps atratus. Se você quer conhecer um pouco mais dessa espécie tão mal falada, tão difamada da nossa fauna, chega mais, vem comigo que eu tenho muita informação para trocar com você a respeito dele. Cola aí com nós! Se você chegou aqui no meu canal, se você caiu aqui de gaiato, se você não é meu aluno, mas se você é meu aluno e está assistindo os meus vídeos do Nossa Fauna pela primeira vez, eu já te peço, inscreva-se no meu canal, deixa o seu joinha se você gostou, se você não gostou, você deixa o seu joinha também e ativa o balango-dango do sininho para você receber as notificações. Tranquilo? O nome Coragyps, ele vai ter raiz em duas palavras diferentes, vai ter origem em duas palavras diferentes, no grego e no latim. O termo cora vem do grego corax, que significa corvo, e gyps também vem do grego, que significa abutre ou urubu. Então, Coragyps pode ser um abutre, pode ser um urubu, pode ser um corvo. Atratus vem do latim que significa vestido de preto, vestido de negro. Então, Coragyps atratus seria corvo ou urubu vestido de preto, vestido de negro. Já de cara, então eu já quero comentar com você sobre matéria de prova. Aqui, ó, presta atenção, matéria de prova já no início do vídeo, já sem choro nem vela. A gente aprende na escola, de um modo geral, que todos os nomes científicos eles têm origem no latim, o que não é uma verdade absoluta. Quase todos os nomes vão ter origem no latim? Sim. Por quê? O camarada que criou um dos principais sistemas de classificação não é o único, né? Aquele sistema onde que a gente classifica reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, foi um francês, né? Carl von Linné. Então, Carl von Linné foi esse francês, né, abrasileirado, a gente chama ele de Linneu, que criou esse sistema de classificação. E nesse sistema de classificação, ele utilizou o latim como língua para poder dar nome às espécies, por dois motivos. Primeiro motivo, porque o latim era a língua que ele mais dominava, além da língua nativa dele. O segundo motivo é porque o latim é uma língua morta. O que é uma língua morta? Uma língua que não sofre mais alteração. Então, se você colocar um nome tipo Coragyps atratus, vai ficar aquele nome para sempre, não vai sofrer alteração. Só que aí, ao longo dos anos, tudo vai sofrendo modificações. As formas de classificar os indivíduos também foram sofrendo modificações. Outras palavras, né, de origem que não fosse do latim e do grego também foram sendo adicionadas. Então começou no latim, depois houve um momento em que muita coisa do grego também foi usada e hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de nomes e expressões, inclusive latinas, que podem ser utilizadas. Vou dar um exemplo de uma pererequinha, de um anuro. O que é anuro? O anuro é um anfíbio que na idade adulta ele não apresenta mais cauda. Existe um sapinho, uma pererequinha, chamada Ischinocnema surda. É um anfíbio em que um amigo meu, biólogo, Bruno Pimenta, ele é coautor em um artigo que descreveu esse anfíbio. Por que ele é chamado de Ischinocnema surda? Por quê? O Ischinocnema surda é um anfíbio da ordem Anura, da família Brachycephalidae. Os membros da família Brachycephalidae, geralmente eles apresentam membrana timpânica, eles apresentam tímpano. É muito comum de se observar a membrana timpânica nesses indivíduos da família Brachycephalidae. Porém, o Ischinocnema surda, que é essa pererequinha, esse anfíbiozinho anuro, ele não apresenta membrana timpânica. Então, na hora que eles pegaram e foram comparar com os outros indivíduos da mesma família, falaram: rapaz, olha só,
Não é que o bicho não tem a membrana timpânica? Se ele não tem a membrana timpânica, vamos colocar esquinoquinema surda? Aí um olhou para o outro e falou, vamos escrever um artigo também? Vamos também. E aí publicaram um artigo onde que esse amigo meu, Bruno Pimenta, ele é coautor. Quer dizer que a esquinoquinema surda, ela é surda? Não, até mesmo porque os sapos, eles usam o que a gente chama de vocalização. Eles ecoam sons, né, para diversos comportamentos diferentes. Um deles é justamente o som que o macho emite para atrair a fêmea, ou o som que a fêmea emite para avisar para os machos da região, daquele brejo, daquele local ali, de que ela está em período reprodutivo. Então, se eles fossem totalmente surdos, isso seria uma desvantagem evolutiva e isso prejudicaria eles de alguma forma. Então, não quer dizer que eles são surdos, mas pelo fato deles não terem a membrana timpânica, colocou-se o nome esquinoquinema surda. O que eu quero frisar com isso? O termo surda não é um termo tipicamente brasileiro, mas é um termo latino, né? Como é um termo latino, não é um termo originalmente que tem raiz no grego ou no latim. Então a gente precisa desmistificar um pouco isso, tá? Nem todos os nomes científicos vão vir do latim, nem todos os nomes científicos vão vir do grego. Então você tem o exemplo aí da esquinoquinema surda, que é um bichinho que apresenta um termo latino como seu epíteto específico. Doido demais, né? Vamos falar um pouco da família Cathartidae rapidinho. A família Cathartidae compreende o que a ciência chama de abutres do Novo Mundo, né? O que seria essa expressão Novo Mundo? O Novo Mundo é o continente americano como um todo, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Se você for estudar em história, você tem o Velho Mundo, né? Que é entre a Europa, a Ásia e os outros demais continentes, e você tem o Novo Mundo, né? O continente que foi descoberto por último, que é o continente americano. Então, a família Cathartidae entram esses indivíduos que são chamados de abutres do Novo Mundo. Quem que são os representantes da família Cathartidae? Eu vou ter então os condores, os urubus e os abutres propriamente ditos. Aqui no Brasil a gente não tem uma espécie de abutre propriamente dito, mas a gente tem membros da mesma família, que é o caso dos urubus. Até mesmo porque os nossos urubus, eles não são aparentados diretamente com os abutres norte-americanos. E aí você deve estar se perguntando, professor, se eles não são parentes diretos dos abutres, por que eles são incluídos na mesma família? Isso aqui também, ó, matéria de prova, fica ligado. Você que é um aluno, você que é meu aluno, que quer conhecer um pouco mais, que quer ficar foda no bagulho, que quer realmente saber das coisas, se liga nisso que eu vou falar agora. O que acontece? Se você pegar todos os membros da família Cathartidae, eles vão ter uma característica em comum, o de serem carniceiros, o de serem detritívoros ou saprófagos. O que seria isso? O que seria um organismo saprófago ou detritivo ou carniceiro? Indivíduos que comem carniça, indivíduos que se alimentam de matéria orgânica morta, de matéria orgânica em decomposição. Então, mesmo que filogeneticamente, mesmo que ontogeneticamente, eles sejam não tão aparentados assim, eles vão apresentar essa característica em comum, que é de serem carniceiros, de comerem matéria orgânica morta. Isso é um caso que a gente chama de convergência adaptativa. O que seria a convergência adaptativa? Vou dar um exemplo que cai muito em prova. Você tem, por exemplo, dois indivíduos. Você vai ter, por exemplo, aqui um morcego e um inseto. Pode ser uma borboleta, tá? Para que serve a asa do morcego? Você vai falar, professor, é óbvio, é para voar. E para que serve a asa da borboleta? Você vai falar também, professor, é óbvio, professor, é para voar. Eu sei que é óbvio, mas isso nos diz muita coisa. É igual a pergunta que fizeram para o menininho. Eu não sei se eu já contei para vocês. Perguntaram para o menininho assim, o que você quer ser quando você crescer? Aí o menininho falou, jogador de rugby. Mas já tem uma nova geração querendo espaço no esporte. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Jogar rugby? É óbvio. Então é óbvio que as duas estruturas, as duas asas, tanto do morcego quanto do inseto, são para voar.
Porém, morcego é um mamífero, inseto é um artrópode. Ou seja, eles tiveram descendências ontogenéticas, ontológicas, filogenéticas diferentes. Eles vêm de ancestrais comuns diferentes e tiveram desenvolvimentos embrionários diferentes. É o que a gente chama, no caso aqui, que a gente chama de órgãos análogos. Vou colocar o nome aqui, ó, órgãos análogos. O que são órgãos análogos? São órgãos que desempenham a mesma função. A asa do morcego e a asa do inseto têm a mesma função. Porém, eles vieram de ancestrais comuns diferentes. Então, de acordo com a seleção natural, a pressão do meio atuou de uma forma que ele selecionou os indivíduos para que aquelas estruturas desempenhassem a mesma função. Então, quando eu tenho duas estruturas que desempenham a mesma função, a asa do morcego e a asa do inseto, porém eles têm origens embrionárias, parentescos filogenéticos totalmente diferentes, é um caso que a gente chama de convergência adaptativa. Convergir significa sair de pontos diferentes e chegar no mesmo ponto. Não esquece disso. Convergência adaptativa dá origem a órgãos análogos. E a divergência adaptativa vão ser indivíduos que vão ter o mesmo ancestral comum, mas que os órgãos, determinados órgãos, vão desempenhar funções diferentes. E aí é o que a gente chama de divergência adaptativa. A divergência adaptativa eu vou deixar para os próximos vídeos, beleza? Existe um autor, eu fiz mestrado em ensino de ciências, né? Eu fiz licenciatura, fiz bacharelado, licenciatura, ou eu fiz só licenciatura? Caralho, não lembro, mano. Não tenho certeza. Mas enfim, eu fiz licenciatura e fiz mestrado em ensino de ciências. Então eu fiz licenciatura em ciências biológicas e fiz mestrado em ensino de ciências. Por mais que o meu projeto de mestrado foi direcionado um pouco para as neurociências, mas aí as linhas de pesquisa do meu mestrado, do meu programa de mestrado, é em educação. Então a gente acaba estudando todos os teóricos da educação, Paulo Freire e os demais. Existe um teórico chamado Vygotsky, eu só queria comentar um pouco mais sobre vocês. O Vygotsky, ele usa do termo da ontogenética. Ele utiliza o termo ontogenética para explicar algo que é muito interessante. O Vygotsky fala o seguinte, ele fala que a cultura molda o funcionamento neurofisiológico do indivíduo. Então, o funcionamento do cérebro do indivíduo, de um modo geral, do sistema nervoso central do indivíduo, ele é moldado de acordo com o meio, de acordo com a cultura, de acordo com aspectos que estão ao redor desse indivíduo, ou seja, de acordo com o meio ambiente. Então ele fala que a raiz ontogenética desse indivíduo ela é mediada pela biologia e pelo meio sociocultural em que o indivíduo está inserido. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, você digita no Google depois lá, ontogenética Vygotsky, tá? Vou deixar o nome Vygotsky aqui, que é um nome um pouco diferente. Você digita lá para você conhecer um pouco mais, para você saber um pouco mais. Tranquilo? E aí, professor, você sempre fala quais são os outros nomes? Ué, não esqueci não, vou falar agora. Então, quais são os outros nomes que o urubu apresenta, dependendo da região de onde ele é encontrado? Se liga, ele também pode ser chamado de urubu comum, corvo, e aí o povo vê um urubu aqui no Brasil e cisma que é um corvo. Eu não sei porquê, mas o povo cisma que é um corvo. É um corvo e pronto, acabou. Urubu preto, mas professor, por que urubu preto? Todo urubu é preto? Não. A gente tem o urubu-rei, que é completamente diferente. A gente tem um caso de albinismo, e eu vou explicar daqui a pouco. A gente tem o urubu de cabeça vermelha. A gente tem um tanto. E a pitã. A pitã também é um outro nome em que o urubu pode ser chamado. E o termo em inglês, professor? E o termo em inglês? Bom, existe um termo em inglês para urubu? Gente, eu não consigo falar assim, infelizmente ou felizmente, mas existe um termo em inglês para urubu, sim. O termo em inglês para urubu é Black Vulture. E aí, a menina do Google vai falar Black Vulture. Black Vulture. Meu Deus do céu. Então, Black Vulture é o termo em inglês para urubu. Alguém tem que chegar lá para eles e falar, véi, não é Black Vulture não, mano, é urubu. Você não vê a carona que ele tem de urubu? Ele tem cara de urubu. Em relação às características dele, ele vai ter a cabeça despenada e com uma pele um pouco mais rugosa e preta. Então ele vai ter a cabeça despenada com uma pele mais enrugadinha, preta.
Vai ser um animal que tem excelente visão e olfato apurado. Só que esse olfato apurado dele, se você comparar com os outros membros da sua família, ele não vai ter um olfato tão apurado quanto. Porém, ele utiliza a excelente visão que ele tem justamente para procurar comida. Então ele está sobrevoando, de longe ele consegue ver uma carniça e ele também consegue ver quando outros urubus se juntam em volta daquele alimento, daquela carniça, ele olha para baixo e fala: Pô, se meus irmãozinhos estão juntando ali, vocês estão tudo aglomerado ali, deve ter um rango bom ali. Vou descer para conferir. E aí, quando ele olha aquele monte de urubu aglomerado ali, ele sabe, pô, tem comida ali, eu vou lá conferir de qual é. O tamanho deles vai variar entre 56 e 74 centímetros e a envergadura vai ser entre 1,33 a 1,67, 68 metros. O que é envergadura? Você põe o bicho com as asas abertas, né? A distância de uma asa até a outra aberta, a distância de uma asa até a outra aberta vai dar o que a gente chama de envergadura. Ele tem uma envergadura boa, porém, ele é o que tem a menor envergadura dos membros da mesma família que ele. E o peso médio de indivíduos encontrados na América Central e na América do Sul vai ser de 1,6 quilos. Então, o peso médio aí vai ser entre 1,5 e 1,6 quilos. Tranquilo? Outra característica extremamente interessante deles é que eles vão ser indivíduos que voam em grandes altitudes e vão utilizar as correntes quentes para economizar energia durante o voo. Como assim, professor, utilizar correntes quentes para economizar energia durante o voo? Quanto mais ele bater as asas, vocês concordam comigo que mais energia ele vai gastar. Ele vai precisar fazer mais respiração celular, pegar a glicose, transformar essa glicose em ATP. Então, quanto mais esforço ele tiver, quanto mais ele pegar a resistência do ar durante o voo, mais energia, mais esforço físico ele vai ter que fazer, então mais energia ele vai gastar. Então é um bicho inteligente. Ele espera uma corrente de ar quente e ele aproveita essa corrente de ar quente para economizar energia, levando em conta aquela dinâmica de que o ar quente sobe e o ar frio desce. Uma coisa que é interessante que eu descobri estudando isso aqui é que os indivíduos que andam de paraglider, de asa delta, eu não sei muito bem diferenciar o que é asa delta, o que é paraglider. Eu tenho uma amiga, inclusive professora de física, a Gabi, trabalha junto comigo num colégio aqui em BH. Beijão, Gabi, brigadão pelas contribuições. A Gabi estava me explicando o seguinte: quando o indivíduo ele não tem aparelho, ele quer cometer essa loucura, que para mim isso é loucura. Eu não faria um negócio desse jamais na minha vida. Você tá doido, morro de medo de altura? Misericórdia. Eu jamais faria, mas ela gosta, ela faz. Enfim, ela explica o seguinte: você pode utilizar um aparelhinho. Ela me falou o nome do aparelhinho, mas eu esqueci. O aparelhinho ele vai medir, não sei o que lá, para ver as boas condições do voo. Se você não tem esse aparelhinho, você pode observar os urubus. Então eles chegam lá no penhasco, né, na pedra, e ficam observando os urubus. Geralmente os urubus eles vão voando em círculos, esperando uma corrente de ar quente para poder pegar o embalo da corrente de ar quente e aproveitar ali a corrente de ar quente para economizar energia. Então eles ficam observando os urubus. Quando os urubus pegam esse ar quente, né, formam esses círculos ali à procura dessa corrente de ar quente, eles aproveitam e voam juntos, que aí eles também aproveitam essa corrente de ar quente e aí a resistência, né, do ar, né, com o ar é um pouco menor e aí você acaba economizando energia também. Eu achei isso doido demais. Fala sério. É um mito. É um mito. E isso foi uma questão de prova. Mais uma vez aqui, ó, questão de prova. Foi uma questão de prova da Unesp, né? Da Universidade do Estado de São Paulo. Vou deixar a questão aqui, ó. Ela tá aparecendo aqui. A questão pergunta justamente por que os indivíduos que praticam asa delta, utilizam, né, observam os urubus, aquele negócio todo, e a resposta, obviamente, vai ser por causa da dinâmica do ar quente com o ar frio. O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, gente, o que eu falo aqui não é só para entretenimento, não. É questão de prova. Tudo isso que eu estou falando aqui você pode usar na sua prova. É uma forma
diferente, é uma forma criativa que eu encontrei de me manter conectado com vocês, que são meus alunos, e trabalhar, discutir conhecimento com vocês, esses conhecimentos, obviamente, que vocês podem utilizar nas suas provas. Suave? Outra característica interessante deles é que eles vão praticar o que os cientistas chamam de alloprene. E aí a mulher do Google vai falar: Alloprene. o que é o alloprene? O alloprene é quando um indivíduo cuida do outro. E aí você vai ter o alloprene dentro de indivíduos da mesma espécie, ou seja, dentro de uma mesma população, e entre indivíduos diferentes, entre populações diferentes. A gente tem registros aí de urubus que um arruma as penas do outro. A gente sabe que as aves, de tempos em tempos, elas têm que arrumar as penas, né? Para que elas arrumam as penas? Justamente porque as penas enfileiradinhas, bonitinhas, elas vão dar a aerodinâmica certinha para elas conseguirem voar. Se as penas tiver tudo bagunçada, tudo vacaiada, as penas tudo desgandaiada, Por quê? As penas vacaiadas dificultam o voo. Então, de tempos em tempos, essas aves elas vão consertar as penas. A gente observa isso no urubu. Um urubu arrumando as penas do outro, e a gente também observa isso do urubu arrumar a pena de outras aves, né? A gente observou isso, né? A gente que eu falo a ciência, já observou o urubu arrumando as penas de gaviões, o urubu arrumando as penas, né, de gaviões carrapateiros, o urubu arrumando as penas de carcarás, que são rapinantes, né? E aí quando um indivíduo tem cuidados com o outro, no caso das aves, arrumam as penas uns dos outros, é um caso que a ciência chama de alloprene. Doido demais, doido demais. Outra característica é que, quando eles chegam na fase adulta, todos os indivíduos vão ser pretos, negros, vão ter a pelagem preta, exceto na pontinha das asas, em que eles vão ter uma área que é um pouco menos escura, exceto por esse ponto, né, essa área, né, no final das asas, na pontinha das asas, que é um pouco mais clara, todo o corpinho deles vai ser preto, inclusive a cabecinha que não tem pena, que tem a pele rugosa, como eu já falei, mas também vai ser pretinha. Outra coisa legal de falar é que o voo deles é um espetáculo à parte, gente. O voo de um urubu é uma das coisas mais lindas que se pode observar na natureza. É claro que não só dos urubus, dos rapinantes de um modo geral, dos beija-flores de um modo geral, mas o voo dos urubus é um espetáculo à parte. O que eles fazem? Eles podem bater as asas, claro, né, para pegar o impulso, vamos dizer assim, bater as asas. Só que eles fazem o que a ciência, né, o que os ornitólogos chamam de voo passivo ou de plano passivo. O que é o plano passivo? Eles simplesmente aproveitam o vento para planar. Então eles voam com as asas fechadas e aí eles conseguem voar sem bater as asas, né? É o que a gente chama de planeio. A gente não, é o que os ornitólogos chamam de planeio passivo, né? Além do planeio passivo, eles também podem bater as asas. É o que a gente chama de bater as asas ativamente. E aí, eles vão produzir um som único da batida das asas. Esse som é muito forte e é o som produzido quando eles batem as asas. Esse som produzido, que é único, esse som fica parecendo um som de um avião a jato. Quem andou de avião sabe que na hora que o avião está decolando, né, vai decolar, eles ligam a turbina e fazem aquele barulhão cabuloso, dá uma tremendeira, a arritmia cardíaca, você fica numa tremendeira, né, você fica... melhor nem comentar, você fica com medo, né? E quando os urubus estão batendo as asas, né, vai ter um mecanismo específico para isso, eles vão produzir esse som. Como assim? Eles vão fazendo a planagem, vamos dizer assim, e eles conseguem se despencar em grandes alturas. Então eles despencam em grandes alturas. Quando eles vão chegando próximo ao solo, a vegetação, eles abrem as asas para frear. Quando eles abrem as asas para frear, eles retomam a altura novamente. Esse barulho das asas abrindo para frear, para eles não caírem, não baterem, não entrarem em contato com o solo, dá aquele barulho único, aquele som característico de avião a jato. O bicho é doido demais, fala sério. Outra coisa legal de falar deles é o seguinte: os adultos são todos pretinhos, tem as penas pretas e a cabecinha sem penas pretas, a cabecinha peladinha preta. Só que os filhotinhos eles nascem brancos, né? Então todos os filhotinhos vão nascer brancos. E aí à medida que eles vão
ficando um pouco mais velhos, eles vão produzindo melanina e ficando pretinhos. Mas todos os filhotinhos nascem branquinhos. Outra característica também é que eles também sofrem albinismo. Então eu tenho urubus que nascem sem cor, que nascem brancos, mas não é porque eles nasceram brancos, mas sim porque eles nasceram albinos. Então na nossa espécie, a gente sabe que o albinismo é uma herança autossômica recessiva, em que quando o indivíduo recebe 2 alelos recessivos, ele nasce incapaz de produzir melanina. Melanina é a proteína que fica na nossa pele, né? Que nos dá a nossa coloração. E aí você vai ter o que a gente chama de interação gênica. Você vai ter, na verdade, 2 genes, né, que vão interagir ali para formar a nossa pele. E aí você vai ter o indivíduo azão, azão, bezão, bezão, que vai ser o indivíduo preto, 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 negro, e você vai ter o indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ó, matéria de prova, que vai ser o indivíduo branco. Entre o azão, azão, bezão, bezão e o azinho, azinho, bezinho, bezinho, o indivíduo preto, preto e o indivíduo branco, branco, escandinavo, nórdico, da Finlândia, da Noruega, da Dinamarca, entre esses indivíduos você tem aí um degradê de cores, né? Uma variação de cores, que vai do preto, depois você vai ter o mulato escuro, depois você vai ter o mulato médio, depois você vai ter o mulato claro e depois, por último, você vai ter o branco. Eu não estou entrando aqui no mérito que existe a raça negra, de que não existe a raça negra. Biologicamente falando, não existe raça, tá? A gente tem as subespécies, igual os animais, né? Os cães. Todos são canis lupus, né? Todos são canis familiares, né? Aí você vai ter o canis lupus lupus, que são os lobos, e os canis lupus familiares, que são os cachorros domésticos. E aí você vai ter o Chihuahua, o Golden Retriever, o Pinscher, né? Se você não sabe o que é o Pinscher eu vou te explicar. O Pinscher, ele é 50-50, 50-50. O Pinscher, ele é 50% ódio e 50% tremedeira. Só, porque toda hora que você olha pro bicho, aquele bicho tá nervoso. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo. Não vale uma pipoca, né? Mas é bravo igual um pitbull. O bicho bravo dos infernos. Tranquilo, meus queridos? Então é o que a gente chama de interação gênica, tá bom? São quando 2 alelos, né, dois genes ou mais, eles trabalham juntos para uma característica. Cor da pele na nossa espécie é um exemplo disso. Matéria de prova, fica ligado. E aí esses indivíduos albinos, eles vão ser pouco resistentes ao ambiente, né? Vão ter uma doença chamada fotofobia. O que é a fotofobia? Indivíduos da nossa espécie albinos também têm fotofobia, ou seja, indivíduos que não têm resistência à luz, porque a melanina ela é um filtro natural da nossa pele. Como eles nascem sem melanina, eles vão ter uma resistência muito menor, muito baixa à luz. Então não vão ser indivíduos que não podem sair com a luz muito forte. Eles têm que optar mais por se expor à luz solar de noite, justamente porque a chance deles de ter algum problema, um melanoma, um câncer de pele, alguma coisa do tipo, é bem maior do que quem tem melanina. Qual que vai ser a ocorrência dos urubus? Né? Os urubus propriamente ditos, a gente vai encontrá-los na América Central e na América do Sul. Já os indivíduos da família Catartidae, de um modo geral, os condores, os abutres, a gente pode encontrá-los no continente americano inteiro. Agora, tem registros de urubus, tá? No sul dos Estados Unidos, ali no estado ou cidade, não sei, de Nova Jersey, já foi encontrados registros de urubus lá. Em relação ao hábitat, eles vão ter uma gama muito grande de hábitats, né? Desde florestas úmidas fechadas até campos abertos, né? Como pastos e descampados, e também podem habitar pântanos e brejos. Então no Pantanal, né? O Pantanal não chama Pantanal, não é de graça, não é à toa, é porque é um grande pântano, né? Então por isso que chama Pantanal. No Pantanal você também pode encontrar os urubus. E eles vão ser raramente vistos em regiões montanhosas. Então, regiões com altas altitudes, você não vai encontrar o urubu. Raramente você vai encontrar o urubu em regiões montanhosas. Por mais que os urubus eles ocorram no Chile, né, nesse Peru, que são esses países que são mais altos, nas regiões onde que eu tenho grandes altitudes mesmo, você não vai encontrar os urubus. A reprodução deles vai ser uma reprodução sexuada com cópula e a fêmea vai colocar ovos. Geralmente a fêmea coloca de 2 a 3 ovos e esses ovos eles vão nascer um cinza
esverdeado. Então eles vão nascer da cor cinza esverdeado. E aí, como eu já falei, os filhotinhos, quando eles nascem com a pelagem branca. É a coisinha mais linda do mundo. Eles vão fazer ninhos nos ocos das árvores, entre pedras, e eles também podem fazer ninhos no chão, mas eles sempre vão procurar fazer ninhos longe da atividade humana. Se eles sabem que ali tem um fluxo de humanos muito grandes, eles não vão fazer um ninho ali. Outra coisa que a ciência fala é que eles nunca vão fazer um ninho com mais de 50 metros de altura. Então eles podem usar ocos de árvores para fazer ninhos, mas esses ninhos geralmente não são tão altos assim. Nunca vão ultrapassar 50 metros de altura, tá? Depois que os filhotinhos nascem, eles recebem o que a gente chama de cuidado parental. Eles vão receber um cuidado tanto do pai quanto da mãe, ou seja, de ambos os genitores, durante um período que varia entre 30, 32 até mais ou menos 40, 42 dias. Durante esse período de cuidado parental, os filhotes eles são alimentados com regurgitação. O que é isso? O pai come o alimento, mastiga o alimento e vomita, isso mesmo, vomita na boquinha dos filhotinhos. Então, na hora que você chega no ninho, eles estão tudo com as boquinhas pra cima assim, ó. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo. Aí o papai vem, ou a mamãe, mastiga e vomita na boquinha deles. Isso é muito comum de acontecer nas aves e nos urubus não é diferente. Nossa, professor, que nojo! Se um dia você estiver passando muito mal e você for morrer, não, professor, você está desejando que a gente vai morrer. Não é isso não. O que eu estou falando é o seguinte, se um dia você estiver numa situação muito crítica, se a sua mãe precisar vomitar na sua boca para te salvar, e o seu pai, você pode ter certeza que eles vão fazer isso por você. Então não fica nessa, ai que nojo. Isso é um mecanismo de sobrevivência, tá? Deixa de ser tapado. Tá bom. E aí, como eu disse, esses filhotinhos vão nascer branquinhos, né? E eles vão escurecendo esses pelos. Então, quando eles atingem mais ou menos 3 meses, eles já vão estar com uma pelagem toda pretinha. E aí, esse indivíduozinho que nasceu, o primeiro voo dele vai acontecer em torno da 11ª semana. Eu detesto esse negócio de semana. Eu não sei quem que foi que inventou esse negócio de semana. Você encontra uma grávida e pergunta assim, você tá de quanto tempo ela? Eu tô de 6 semanas. Eu tô de 18 semanas. Menina, eu tô de 12 semanas. Quem que inventou esse negócio de contar em semanas, pelo amor de Deus? Então eu vou explicar o que é esse negócio das semanas, tá? É porque quando a grávida vai fazer um pré-natal, tem uns registros lá que o médico faz que fica mais fácil de contar em semanas. No caso dos urubus, eu fiz as contas, 10, 11 semanas vai dar mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio a 3 meses. Então o primeiro voo desse urubuzinho vai acontecer entre 2 a 3 meses, né? Logo jovenzinho, então isso acompanha mais ou menos, né? À medida que ele vai transformando a sua penagem, né? A sua penagem ela vai se tornando pretinha, ele já está pronto já para fazer o seu primeiro voo. E por último, senhoras e senhores, e não menos importante, vamos falar sobre o status de conservação do bicho. Segundo a IUCN, tá aqui o site de novo, a Red List IUCN. É este site, essa organização mundial que classifica os indivíduos de acordo com a sua categoria de ameaça. Segundo a IUCN, eles estão como least concern, ou seja, não ameaçados para a glória de Deus. Glória a Deus. Então esse least concern quer dizer não ameaçado ou pouco preocupante. O que poderia contribuir para que o urubu possivelmente possa ser considerado um animal ameaçado? A fragmentação de hábitats é uma realidade, né? Por mais que o urubu ele seja bem adaptado com humanos, tem registros aí, né? Por todo o campo de urubus andando no meio das galinhas. Então, se o camarada tem um galinheiro, um urubu ele entra no meio das galinhas e fica lá andando como se ele fosse uma galinha. O urubu é um bichinho bem democrático, mas ainda assim a fragmentação de hábitats é algo muito preocupante, que é derrubar as florestas. E a própria ação antrópica em si é algo que também prejudica, né, todas as espécies de um modo geral, não só o urubu. À medida que nós humanos vamos avançando e entrando cada vez mais nas áreas naturais, né, a gente chega lá, desmata, tira aquela mata para construir um condomínio de luxo,
por exemplo, né? Eu já fui em várias casas de pessoas ricas que ele tem a casa dele, no fundo da casa dele é uma mata. Então teve que tirar aquele pedaço de mata para construir aquela casa. E isso, de um modo geral, prejudica todas as espécies, não só o urubu. E outra coisa que eu queria falar que prejudica muito os urubus, no caso em específico, é a nossa ignorância, o nosso preconceito. Tem gente que põe na cabeça que o urubu é um bicho ruim, que é um bicho sujo, que é um bicho nojento, que você tem que ficar longe, que você tem que matar porque ele come carniça. Não é só o urubu que come carniça, as hienas também comem carniça, e quando mostra a hiena na Discovery Channel, vocês ficam lá. Ai, que bichinho bonitinho, que lindinho, a hieninha lá, ó, a onça vai matar ela, se ela não correr a onça vai matar ela. Esse parâmetro entre o bicho legal e o bicho ruim, ele é pura ignorância, puro preconceito. O urubu é um bichinho que não faz mal pra ninguém. Ele come carniça, mas ele é um bichinho extremamente limpo, extremamente aciado. O que mais prejudica o urubu? A ignorância humana, o preconceito humano. A gente tem mania de classificar tudo na vida como bom e como ruim, né? Se tem banda, eu gosto muito de banda. Inclusive, estou com uma camiseta de uma banda, vou abaixar aqui para vocês poderem ver. Inclusive, ó, no episódio passado eu gravei com uma camisa que era de uma banda que eu gosto muito, que é o Reitinho. Um abraço aí para meus parceiros do Reitinho. E essa camisa aqui, ó, é de uma outra banda que eu gosto muito, que é do Zander, né? Gabriel Zander. Um abraço, bicho. Salve, bicho! É um produtor muito foda, né? Eu tive a oportunidade de gravar 3 discos com ele, quando eu trabalhava mesmo, com música mesmo, né? Eu sou baterista, mas hoje eu não trabalho mesmo com música. Mas na época eu tive a oportunidade de gravar com esse cara é muito foda. Então tá aqui uma camisa dele, aqui que foda, deles, do Zander. Inclusive a música, que é do final aqui do quadro nosso, né? Essa música que eu uso aqui é uma música deles, do Zander. Vou deixar também aqui o Spotify das duas bandas aqui, tanto do Reitinho quanto do Zander. Se você quiser conhecer, dá uma entrada lá e ouve o som dos caras, que é muito foda, tá? O melhor som que a gente tem no Brasil tá no underground, gente. Vamos parar de consumir só o que está na televisão e vamos começar a consumir o que não está na televisão também. Então a gente tem essa mania de classificar as coisas. Tem 2 bandas, uma banda é ruim, outra é boa. Tem 2 atletas, esse atleta é bom, esse atleta é ruim. Então a gente tem essa mania de classificar as coisas como bons e como ruins. Falando dos bichos não seria diferente, né? Então a gente tem que parar com essa mania de classificar as coisas como boas ou ruins simplesmente pelo nosso gosto, tá? Isso é um preconceito muito grande, isso é uma ignorância muito grande. O urubu é um bichinho que merece todo o respeito como qualquer outro bichinho. O urubu, para mim, para nós biólogos, ele tem a mesmíssima importância do que uma arara azul, tá? Você não pode classificar uma como boa ou como ruim, você não pode falar que a arara azul é Deus e que o urubu é do demônio. Não existe isso. Beleza, meus queridos? Tranquilo, meus queridos? Então você que ficou até o final, eu queria te agradecer por assistir. Eu queria te pedir para mandar para os seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o joinha. Queria agradecer aqui os meus parceiros aqui no canal. Queria agradecer o Luciano Faria, meu biólogo parceiro aqui no canal. Lu, valeu demais, né? Luciano Faria. Eu não faria, mas o Luciano. Queria agradecer também o mozão, Nath Camargos, que sempre me ajuda de uma forma ou outra. Queria agradecer o meu editor master, o Pica das Galáxias, o cara é foda, Nerd Flow. Tá aqui o Instagram dele, é o que edita os meus vídeos. O cara é foda, muito obrigado. Queria agradecer, né, também a todos vocês que me assistem e é isso mesmo. Muito obrigado. Tranquilo, senhoras e senhores? Então foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo Nossa Fauna.